Olá pessoal, nossa temática de hoje, perfil demográfico. Você já deve ter ouvido por vezes dizer que o perfil demográfico brasileiro está se alterando. Mas a pergunta é, como que isso seria cobrado em uma situação de prova? Então trouxemos aqui um exemplo ilustrativo para você interpretar. Primeiramente, observe a imagem que colocamos aqui. É uma pirâmide. Isso é um formato clássico de representação. Então vamos ampliar a tela para você ter um comparativo de duas pirâmides e posteriormente entrar com os questionamentos. Observe como está. Duas pirâmides trazendo uma realidade da década dos anos 90, lá no final do século 20, e uma da primeira década deste século. E aí é que ele vai entrar com os questionamentos. E aí o que ele te pede? As diferenças notadas em 2010 podem ser descritas como? Aí ele vai trazer textos para você trabalhando essa ideia. Então o que você vai ter que ter o cuidado? Faz a leitura, observa a pirâmide para ver se corresponde. Então ele diz, olha só, um elemento que pode agravar a economia do país, visto o crescimento da população ativa, é a consequente pressão sobre o mercado de trabalho, podendo com isso aumentar o desemprego. Veja, para os analistas, isso é uma oportunidade de crescimento do PIB, porque eu passo a ter um maior percentual de pessoas na condição de economicamente ativa. Então isso é visto como favorável, é a chamada janela ou bônus demográfico. Olha o item B, um caso típico. Olha o que ele coloca, caso típico do que os demógrafos designam como transição demográfica, pois é notório que o número de homens está aumentando. Opa. Cuidado! A pirâmide mostra para você que a partir da faixa etária adulta, o percentual de mulheres, tanto na primeira quanto na segunda pirâmide, é maior do que de homens. Já pode eliminar. Olha o item C. Olha o que ele diz. A previdência ainda alta. Então ele está falando de quê? Ele está falando, aliás, a prevalência, ainda alta da taxa de natalidade. Observe a base. Olha ela se estreitando. Eu não posso concordar com isso. Isso indica uma redução da taxa de natalidade. Viu como você trabalha a questão? Lê o item, confere e se bate. Olha o item D. Ele está dizendo resultado exponencial do crescimento do número de idosos, tanto homens quanto mulheres. Situação essa resultante do envelhecimento populacional que afeta o Brasil. Olha só o que ele está falando. Quando ele fala isso para você, o Brasil da transição demográfica que foi comum nos países ricos. O que eu preciso atentar? Eu tenho que ter cuidado, porque nessa pirâmide de 2010, eu ainda não evidencio isso de forma a ser um ônus. Isso é uma projeção. Então aí só vai restar para nós o item E de estranho. Expressão do que os demógrafos chamam de transição demográfica. Por quê? Porque é uma alteração do perfil, o estreitamento da base, o alargamento do centro e a ampliação do ápice, onde estão os idosos. Letra E. Mas aí você poderia dizer, mas como que eu vou interpretar? Eu não tenho essa noção. Então nós preparamos uma tela para você entender isso. Observe a pirâmide. Quem tem dúvidas sobre isso? Não pode ter. A pirâmide da base para o ápice tem o quê? Jovens, adultos e idosos. E aí eu vou observar isso pelos grupos etários que aparecem aqui, em paralelo nas pirâmides, para que eu possa fazer uma análise desses indicadores: natalidade, longevidade, mortalidade e percentual de pessoas economicamente ativas e ou inativas. Se ele não traz assim, ele vai trazer nesse formato para você um gráfico mostrando a transição demográfica. E aí o que nós teremos? Uma fase em que o regime demográfico é tradicional e uma fase que o regime demográfico é considerado pós-transicional, regime demográfico moderno. O Brasil, ele está transitando aqui, nesse patamar. Então o Brasil está naquilo que a gente chama de fase final da
transição demográfica, entrando na fase pós-moderna. É por isso que nós vamos dizer que a pirâmide é resultante da transição demográfica, que vai alterar o quê? Vai alterar a base, vai alterar características da base, vai alterar características do ápice e vai alterar características do centro da pirâmide. Aí é muita atenção, você tem que estar ligado em tudo que ocorre para você não perder essa questão. Como é que ela seria considerada no Enem, no vestibular? Questões de atualidades demográficas do Brasil. Na dúvida, vá lá. Assista a nossa videoaula sobre estrutura etária, veja a explicação detalhada da interpretação das pirâmides para você aprofundar os seus conhecimentos. Aguardo você, siga o nosso canal, estamos juntos. Um grande abraço.